O Grêmio venceu graças à sua capacidade de brigar, apesar da vergonha protagonizada pela arbitragem. A Federação Gaúcha de Futebol precisa mostrar que tem o controle da situação, porque o que vem acontecendo apenas dá crédito aos gritos conspiratórios. Mas o Grêmio está classificado para as semifinais e, por detalhe, não decidiu na arena. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a boa vitória do Grêmio sobre o Ipiranga. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Eu falo em nome de Zapay. Gente, foi uma boa vitória do Grêmio, eu digo isso porque o Tricolor precisou passar por cima de uma arbitragem escandalosa, extremamente incompetente no seu trabalho na tarde deste sábado. O Grêmio, hoje, ele precisa ser avaliado do ponto de vista da arbitragem. A gente tem uma dificuldade muito grande, eu, né, particularmente, tem uma dificuldade muito grande de interpretar o jogo sem falar no árbitro, porque o jogo ele foi comprometido por fatores externos, entre eles a arbitragem. Mas o trabalho hoje executado pelo de sábado, e pelo Quinteiros à distância, já que ele não estava na beira do gramado, ele sofreu com muitos fatores que não são a bola rolando. Vamos lá, tá? Primeiro deles, a lesão do PP. Muito cedo, acaba desmanchando um pouco da estratégia inicial, o PP sai, o Monsalvo precisa ser reposicionado, o André Henrique entra mais uma vez improvisado pela ponta, mudando um pouco da característica, aquela ideia de ter Camilo, Dodi e PP, um trio de jogadores mais voltados para força, de marcação, né? Mais volantes, não era bem uma trinca de volantes, mas pelas características dos jogadores, ela acaba se desmanchando e o Grêmio se reforma durante o jogo. Até aí faz parte do espetáculo, mas querendo ou não estraga a estratégia, e uma estratégia que acaba se enfraquecendo ainda mais por se tratar já de um time alternativo. Para piorar a situação, o árbitro acaba com o jogo, para o Grêmio. Acaba com o jogo para o Grêmio. O juiz ele não interferiu no resultado da partida, isso é importante, mas ele interferiu no jogo, no desempenho do time. O lance da expulsão do João Lucas, futebolisticamente falando, é caso de cadeia, né? Não estou dizendo que ele tem que ser preso, é futebolisticamente falando, mas é caso de pegar o juiz e botar no camburão, porque, pelo amor de Deus, não há justificativas que acabem sendo jogadas ao ar e que convença alguém que saiba minimamente de futebol que o lance é para expulsão. É claro que haverá algum movimento defendendo o árbitro, principalmente por parte da federação, talvez por parte dos rivais do Grêmio, dos colorados, mas todo mundo sabe, ao ver o lance, que o juiz errou. Quem não viu ou quem se esqueceu, porventura, João Lucas ele é expulso de maneira injusta, na minha opinião, porque ele acaba sofrendo um tranco por trás, tá? Ele sofre um tranco, uma batida por baixo nas pernas, é projetado e ele literalmente ele é prensado por dois jogadores do Ipiranga. Quem deu o tranco por trás projeta o João Lucas para frente, que está caindo, e com o braço de proteção para frente. Por quê? Porque ele estava sendo projetado para cair, ele faz esse movimento com o corpo. Quem já caiu na vida, e todo mundo já caiu, já deve ter feito alguma coisa no sentido de se proteger. O João Lucas, com este movimento, acerta o cotovelo no rosto do adversário. De fato, pega em cheio, pegou feio. Mas ele foi expulso por agredir o companheiro dele, sendo que ele estava caindo. Eu acho que não houve falta ali, nem foi falta no João Lucas, porque foi um trançapé, pra mim foi um trançapé, mas muito menos foi uma falta ou uma agressão do João Lucas, né, no jogador da frente dele. Cara, é simplesmente inacreditável. E é inacreditável porque o juiz no campo não estava para expulsar o João. O VAR chama, o VAR mostra e o árbitro de campo expulsa. Depois de ver pelas telas, é um negócio assim surreal. Repito, é uma arbitragem incompetente, foi ridícula hoje, é uma arbitragem ruim do Campeonato Gaúcho. E a Federação Gaúcha de Futebol, a quem eu tenho um grande apreço, a pessoa do presidente Luciano Oxman, alguém precisa chamar os árbitros e colocar alguma coisa na mesa. Colocar na mesa, porque do jeito que tá, a federação, a arbitragem do Campeonato Gaúcho, apenas dá crédito a gritos conspiratórios. Eu não suporto gritos conspiratórios, tá? Eu não concordo com eles, com quem diz que o time A está sendo beneficiado, o time B está sendo prejudicado de maneira proposital,
sabe? Eu não acredito nisso, eu não vejo isso, eu vejo incompetência. Não acredito na voz do gremista que diz que o Inter é beneficiado, muito menos na voz do Colorado que diz que o Grêmio é beneficiado. Isso não existe. O que existe é árbitro ruim, árbitro incompetente, como vimos hoje no jogo entre Grêmio e Ipiranga. Mas se a federação não fizer nada, se a federação continuar olhando apenas e não se manifestar publicamente, inclusive, dá crédito a quem diz que há conspiração no Campeonato Gaúcho. Eu vou dizer uma pessoa que acabou sendo beneficiada, por incrível que pareça, no lance da expulsão do João Lucas. O próprio João Lucas. Porque o jogo que ele vinha fazendo era um jogo ruim. E aqui eu começo a olhar para dentro de campo. João Lucas, ele está devendo e ele precisa mostrar aos dirigentes que contrataram ele o porquê ele foi contratado. É um jogador que o Grêmio não comprou de graça. O Grêmio comprou pagando, né? O Grêmio não contratou de graça, melhor dizendo. João Lucas, hoje, mais uma vez, foi driblado com facilidade em muitas ocasiões. E o João Lucas, quando eu digo que ele foi beneficiado pela expulsão, é porque ele não teve mais tempo de continuar errando. Porque senão, mais uma vez, seria um personagem negativo do jogo. João Lucas, por incrível que pareça, individualmente falando, acabou se salvando com um erro grotesco da arbitragem. João Lucas que se ligue, né? Vamos falar de dentro de campo, porque a expulsão, por mais que tenha estragado o jogo do Grêmio, também provou que o time do Quinteiros tem capacidade de reagir e principalmente de se adaptar. Com uma estrutura defensiva muito sólida, a equipe do Grêmio conseguiu segurar o ímpeto do Ipiranga, conseguiu controlar o Ipiranga e demonstrou muito espírito, muita garra, sabe? Pô, o Arezzo teve dificuldades lá na frente, articular com a menos é muito difícil, o Monsalve pagou uma conta muito alta hoje por conta desse atleta menos, né? O Grêmio, para repor, acaba tirando ali o Aravena, mas o Arezzo, para vocês terem uma ideia, brigou o tempo inteiro e foi um nome que você viu o tempo todo, se não lá na frente, mas marcando, ajudando. Eu acho que o Arezzo é um ponto bastante positivo do que aconteceu. Para mim, os melhores em campo estão lá atrás. Gustavo Martins jogou o fino da bola, ganhou por cima, ganhou por baixo. Natan Felipe também foi muito seguro. Espero que o Quinteiros repense a sua opinião sobre o Natan Felipe, ele merece mais oportunidades. E o Camilo fez uma boa estreia, mostrou espírito, se movimentou bastante, defendeu. Gostei bastante do Camilo, por isso eu coloco nesse pódio aqui dos melhores em campo. Para fechar, é preciso falar sobre a genialidade de Monsalve. O Monsalve é um jogador que, por vezes, ele erra muito, mas ele aparece muito, ele se apresenta para o jogo e ele tenta sempre fazer o diferente. E por isso que ele erra muito. Porque ele pode dar um passe para o lado, ele pode dar apenas o passe garantido, mas não. Ele tenta dar o passe sempre diferente e acaba, muitas vezes, errando esse passe diferente. Quando entra, é quase gol. Aí fica nos pés do companheiro fazer ou não fazer. E hoje, contra o Ipiranga, ele não deu um passe, mas ele fez o inesperado. Ele driblou o goleiro. E naquele ângulo que ele estava meio diagonal pro gol, driblar o goleiro não é o esperado, né? Porque não era só driblar o goleiro, tinha o goleiro e o zagueiro junto. Ele passa pelo meio dos dois, surpreende todo mundo e faz um golaço. Ele que puxa o contra-ataque. Porra, um gol maravilhoso do Monsalve. Eu digo, repito, o Monsalve, ele tem a capacidade e ele tem já o direito de abraçar a titularidade. Para mim ele é mais articulador que o Cristaldo. Não é sobre ser mais ou menos jogador, mas ele é mais articulador que o Cristaldo e o time ganha com o Monsalve no gramado. Mas essa é uma questão do Quinteiros, que agora vai encarar na semifinal o Juventude, jogo bom, jogo importante, e por isso aqui o jogo decisivo, o segundo, não é na Arena. Isso porque a equipe do Pelotas conseguiu virar o duelo lá em cima do Juventude, jogando em casa, acaba tomando o empate no final da partida e acaba tomando uma nova virada, acaba recebendo o gol da derrota, né? O Pelotas dando a vitória para o Juventude no último lance do jogo e o Juventude automaticamente vai definir em casa esse duelo de semifinal. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Desculpa falar muito sobre arbitragem, mas para mim o jogo hoje é sobre arbitragem. Até porque era um jogo que não tinha tanta importância para o Grêmio, né? Aos conspiratórios de plantão, o jogo não tinha tanta importância para o Grêmio. E o árbitro faz isso, porra, difícil justificar. A gente se vê. Tchau, tchau.